Banho de folhas, pular 7 ondas, rezar o terço, meditar, tomar um chá, ler a Bíblia, ouvir um sermão. Do nada, a gente se conecta com a nossa espiritualidade. Eu sou Mariana de Paula. Eu sou Milena Anjos. Eu sou Leandro Souza. E esse é um Do Nada, um podcast. Hoje a gente vai falar sobre crenças. É o nosso primeiro programa de 2020. Uhul! Vamos lá! Simbora, aviões. Então, eu tenho uma visão muito ampla assim, sobre crença, sobre espiritualidade. Eu sou muito mais ligada à minha espiritualidade do que uma crença específica, porque eu cresci numa família que não tem religião, que não tinha uma religião específica, né? Muito misturada, assim. Meus pais frequentavam centro espírita, mas também ia na igreja católica. Eu já fui na igreja evangélica, porque dava um lanche lá, né? Uma igreja que tinha na rua. E aí, então, eu sempre tive uma visão muito misturada sobre religião, mas eu sempre gostei de religião. Eu admiro muito as religiões no geral. A coisa da fé, das pessoas se unir para um propósito. Eu acho isso muito bonito. Mas a minha crença é muito mais ligada à minha espiritualidade individual. E é muito quem sou eu no meu plano imaterial. Eu meio que eu não me ligo muito em coisas formatadas, né? E talvez eu tenha ainda buscado, eu precise buscar isso de alguma maneira, mas ainda não busquei. Mas a minha crença é muito mais na energia, no meu individual, em quem sou eu, sem ser eu no meu plano material, sabe? Sim. Meio que isso. É porque eu acho que também crença, ela vem muito atrelada à religiosidade, né? E às vezes quando a gente não tem uma religião assim específica, a gente fica meio achando que a gente não tem crenças, enfim. Mas eu acho, na minha perspectiva, a crença é até uma coisa que você pensar positivo, pra mim já é uma crença. Você desejar, almejar algo e pensar positivo, pensar forte naquilo que você quer e você conquistar, pra mim já é uma crença. Eu sou muito ligada a pensar nas coisas que eu quero conquistar e pensar muito e me ver tendo aquilo e eu consigo conquistar. Então, crença para mim é muito nesse sentido, apesar de ter, desde criança, ter uma ligação com diversas religiões, que minha família já passou por diversas religiões, e por mais que eu não tenha seguido nenhuma delas, até hoje eu não tenho nenhuma religião, cada uma influenciou para que o que eu penso hoje em relação à crença, em relação à religiosidade, espiritualidade, enfim. Eu acho que é isso. Assim, minha família, principalmente minha família materna, foi com quem eu tive mais proximidade na infância, porque minha mãe e meu pai morou na casa dos meus avós paternos por um tempo. Então, minha questão de religião e crença e afins, na primeira infância veio muito deles. Então, desde pequena, eu fui criada comendo caruru de 7 meninos, vendo meus avós, tanto materno quanto paterno, tias também. Tinha muita ligação com santos, igreja católica e tudo mais. Aí na adolescência isso muda, porque os avós paternos, eles mudam de religião, então também são influenciados por essa outra religião, que é os protestantes, né, evangélicos, enfim. Minha família materna continua sendo católica, enfim. Então é muito uma mistura, eu acabei ficando perdida por um tempo, enfim, tentei entrar em uma que não deu muito certo. E é isso, minha relação com crença hoje em dia é muito voltada mais por uma questão de pensar positivo, acreditar nas coisas que eu quero conquistar. Mais nesse sentido, assim. A minha ideia de crença até então, ela também foi a maior parte da vida vinculada à religiosidade. E há uma ideia de religiosidade muito atrelada ao medo até, sabe? De você Total. acreditar para que o mal não chegue. Uhum. Então se apegue a Deus para que você tenha uma vida plena, uma vida tranquila e tudo mais. E, de certa forma, tipo, a minha infância, no caso, né, foi muito ligada à igreja evangélica, à igreja batista, e toda a minha formação, né, de cidadão até, né, formação humana, que tipo, tinha escolinha dominical para as crianças. Uhum. Aí a gente, desde criança, ia lá para ouvir a palavra, para ouvir aquela doutrinação de como se comportar no mundo, sabe? De como você ser um servo de Deus no mundo. Uhum. E isso me levou a acreditar em tanta coisa que, conforme eu fui crescendo, eu fui percebendo que tinha coisas que eu acreditava só porque era da igreja. E chegou um momento, inclusive, na infância, que eu era aquele menino chato de que não faça isso porque é contra a vontade de Deus. Eu ficava repreendendo os colegas, e os meninos ficavam, vai lá, vai tomar um banho, vai, pelo amor de Deus. E aí eu ficava nesse conflito, porque dentro da igreja eu tinha as pessoas que compartilhavam daquela ideia, mas fora não. Então, tipo, quando eu ia pra escola, muitas vezes,
Os meus amigos, eles não eram, tipo, evangélicos. E aí eu ficava me sentindo meio excluído por conta disso. Eu não conseguia socializar devido a isso. Então, aí eu comecei a perceber do quanto essa ideia de medo, por exemplo, que eu estava falando, muito me senti impactado com uma música que eu vi uma vez de Tom Zé, que é Senhor Cidadão. Tem uma letra que fala: com quantos quilos de medo se faz uma tradição? E aí, nesse período, depois que eu cresci, percebi que não sou mais evangélico. Inclusive, eu tenho vários pontos assim, de contradição à própria igreja evangélica. Eu vim ter experiências de espiritualidade com essa ideia mesmo do sagrado, né? Na base da religião. Muito nessa vida adulta, eu cheguei já aí numa tenda de Umbanda, em que eu percebi uma coisa muito forte de energia. E aí, para abrir esse parênteses, inclusive, né? De que, tipo, a minha perspectiva hoje de crença está ligada à energia. Eu tenho muita confusão se eu acredito de fato em Deus, mas eu acredito que é uma energia superior que rege o universo e tal. Não segmentada na ideia de religião em si. Mas quando eu fui, por exemplo, nessa tenda de Umbanda, eu senti uma energia muito forte, sabe? Uma coisa ali muito que me impressionou. E eu acho que ficar impressionado é muito ligado também a essa ideia de religião. E no mesmo período, que foi quando eu fui em Belém, eu fui nessa tenda e eu acompanhei um ato religioso católico que é o Recírio, que é quando tem a volta da Santa. E eu vi milhares de pessoas na rua com aquela devoção tão forte. E eu que nunca participei de uma festa popular em Salvador, nunca fui pro Lavagem do Bonfim, nem nada, me senti tão impactado com aquilo também, que eu fiquei, gente, como é que eu não estou ligado a nada disso, sabe? E aí eu começo a também me posicionar na ideia de, tipo, quem sou eu? Muitas vezes, né? De que ideia é essa que eu me sinto tão solto, tão... não preciso e não dependo de religião, mas me sinto tão invadido, tão envolvido com essas questões. Então, eu hoje me encontro num limbo. Sem saber de fato o que é que eu quero, o que é que eu preciso de fato. Porque até dificuldade de orar eu tenho. Sim. Isso é desde a infância. Tipo... Mas eu acho que é muito por conta disso. Eu acho que as coisas são muito dentro de caixinhas, né? Porque, por exemplo, o que você acabou de falar, eu acho que você acredita na energia. Porque, por exemplo, isso de não saber orar é porque existem algumas fórmulas, né? Orações, algum começo, meio e fim. E que não necessariamente, se você não seguir aquilo, você está fazendo coisa errada. Então, eu acho que existem algumas caixinhas que, às vezes, as pessoas têm que seguir. Eu acho que é a diferença, né? De crença para religião. Porque religião tem dogmas, algumas... disciplina não é a palavra, dogmas e doutrinações que você tem que seguir pra você, enfim, se você entrar naquela religião, você tem que seguir aquilo. E eu acho que crença está acima disso. Você crê, enfim, numa força maior, que existe uma força maior, e você rezar da sua forma, orar da sua forma ou não orar, enfim, você acreditar naquilo que você acredita, independente de ter aquele dogma, aquela cartilhazinha pra você seguir. Crença é isso, independente da religião. Então, eu acho que quando você fala assim, eu estou no limbo, é porque eu acho que você pega da perspectiva da religião, que tem esses dogmas, essas formas de agir para eu estar conectada a algo que eu acredito. Então, eu acho que crença está acima disso, entendeu? E eu acho que é muito ligado ao que eu aprendi também. Então, minha sensação de limbo é essa confusão de que, tipo, eu passei por algumas experiências e que eu não me identifiquei com nenhuma delas. Sim. Entende? E talvez algo dentro de mim acredita que vai chegar alguma outra, não sei se é exatamente uma religião, mas algo que tenha essa imersão no sagrado, nessa ideia não material, digamos assim, e que eu venha me conectar. Sim. Só que eu não encontrei ainda. Sim. Então por isso que eu falo que talvez esteja nesse limbo. Nesse limbo. Eu fico muito... Eu não tô numa busca de ter uma religião, de ter algo formatado, mas é isso. Como a gente acredita numa coisa que não tá tão enquadrada em algo, não tem uma religião e tal. E eu sofri muito nesse sentido de que nunca tive uma religião. Então eu ficava assim, gente, será que a gente precisa ter uma religião? Mas eu sempre tive crença, sempre acreditei em coisas superior. Não sei necessariamente se é em Deus, como você falou, mas nessa coisa da energia. Talvez é um Deus, mas não é no formato que a gente conhece, não é no formato que a gente aprendeu. Mas eu sinto que eu preciso de uma busca mais espiritual para me conhecer, que está relacionado ao meu autoconhecimento, que eu tenho sentido falta. Acho que com a idade e tudo mais, tenho sentido muito falta disso. E eu admiro muito, eu sou assim, fã de pessoas que têm fé, que a fé que cura, aquela fé que move montanhas mesmo, sabe? Porque realmente isso acontece. Isso é toda energia que uma pessoa pode direcionar para coisas boas e coisas boas acontecerem. Eu acho isso incrível. Quando eu vejo pessoas que realmente têm fé, eu fico, velho, eu acho que eu queria ser essa pessoa. Sim. Não você ser uma pessoa...
é desequilibrada, não, mas pessoa cega, né? Que acha que é só aquilo, só existe o formato. Muito mas você racional, muito né? É racional na própria fé, né? Isso Exatamente. é muito louco. E não, acho que não, mas tem pessoas, tem evangélico mesmo que tem uma fé que acha que fala com você, tipo, ó, eu acredito que você vai se curar de tal coisa. Porque Sim. você tá emanando ali boas vibrações para aquela pessoa. Então eu acho isso muito massa. Eu não tenho essa motivação, talvez porque eu ainda não encontrei o que me motivar a ser assim. Mas eu acho que eu tenho essa coisa de que quando você emana coisas boas, acontecem coisas boas. O mundo se movimenta de forma positiva ali na sua vida. Eu acho que a minha fé é bem ligada nisso. E a minha perspectiva atual em relação à fé é essa coisa de eu preciso ter um conhecimento mais material de quem eu sou e também para poder conseguir manter essa energia positiva circulando ali à minha volta e tudo mais. De como eu me encontro agora na minha situação de fé. E é muito louco. Eu acho que a coisa de você ficar mais velho, você vai ficando mais velho e aí vai buscando, né? Vai buscando. Eu preciso buscar algo que eu não sei. Porque quando a gente é novo, a gente corre muito para querer coisas materiais, para querer... Nossa trajetória de vida é sempre voltado, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos ter um lugar, vamos ter uma casa, para ter coisas materiais. E a gente vai ficando mais velho, essas coisas vão perdendo, tô parecendo uma velha falando, não, né? Tá ótimo. Mas é super isso. Vai perdendo o valor, porque na real não tem valor. E o que fica são os valores das coisas imateriais, que é um carinho, que é um amor, que é uma amizade, que é alguém falar coisa boa pra você. E talvez isso seja uma própria oração. Você chegar e falar pra alguém o quanto aquela pessoa é importante pra você, isso é uma oração. Você chegar e conversar com você mesmo é uma oração. Eu acho que isso é uma oração. Sim. Você falar, como me falou, que fica desejando coisas boas, pensando no futuro, isso é uma oração. Tudo isso é uma oração. Que isso é aquela energia, você mandando aquela energia para aquela coisa se materializar no seu dia a dia, né? No seu cotidiano. Sim. E é aquela coisa, pode ser qualquer coisa, sei lá. Pode ser, inclusive, um pedido de coisa material, mas a coisa material que vai fazer você viver melhor, sabe? Sim. Então, tudo é... Eu acredito na energia. Eu tô meio haribu assim, que é energia. Mas eu acho que é energia. Até eu me encontrar em que eu acredito de verdade, eu acredito que tudo tem uma energia muito potente, assim. E eu acho que, assim, é isso em comum que a gente tem, né? De estar meio perdido ou já ter ficado perdido em relação a isso. Tem muito a ver também com nossa ancestralidade, que eu acho que é importante a gente falar. Que, assim, nossos ancestrais tinham crenças e tinham formas de cultuar essas crenças que foi completamente dizimada, né? Então, assim, quando eles chegam aqui, tudo isso cai por terra e ensinam, eles foram catequizados em um formato que não era deles. E isso, querendo ou não, acaba repercutindo, né, na gente, porque hoje a gente, querendo ou não, grandes religiões que estão aí dominando, tem nada a ver com os nossos ancestrais. Então, querendo ou não, acho que isso tem muito a ver com a gente não conseguir se conectar com esses formatos religiosos, porque não bate. Por mais que às vezes a gente tente, enfim, eu não tô aqui querendo dizer que todo negro tem que buscar a sua centralidade, que não vai conseguir se conectar com uma religião. Consegue, sim, enfim, mas eu acredito muito que o estar perdido tem muito a ver com isso, de muitas vezes não conseguir se ligar ao que está imposto, porque essa questão de ancestralidade eu acho que está acima disso, é forte, entendeu? Então, por exemplo, comigo, desde criança, como eu já falei, né, assim, eu não escolhi, inclusive dentro de casa, meus pais não tinham uma religião, então por mais que eu tinha influência dos meus avós, dentro de casa não me era nada imposto. Por exemplo, eu não fiz catequese, comecei a fazer, mas a catequese da rua não terminou, então minha mãe não me obrigou a fazer catequese, fazer crisma, né? Nem sei como fala. Crisma é depois da catequese. Não fiz nada disso, então nunca me foi imposta nenhuma religião. Eu seguia muito o fluxo da minha família. Então, pequena, minha avó fazia caru de São Corme Damião, você ficava na mesa, comia o caruru. Aí depois eles... E foi de forma muito brusca, assim, né? Uma crença que meus avós tinham de muitos anos foi bruscamente interrompida, e eles passaram a acreditar em outra coisa. E aí, na minha vida também foi assim, acabou influenciando dessa forma. E aí, comecei a acreditar em outra coisa e já negar aquilo que veio anterior àquilo. Então, isso que acaba criando uma confusão na pessoa. E eu fiquei um período muito perdida, assim, o que é que eu vou acreditar? Eu sempre acreditei nessa força maior, eu acho que existe uma força maior que nos rege, mas como é que eu não sabia os caminhos para eu chegar nessa força maior, justamente porque em cada momento da minha vida foi coisas completamente diferentes. Aí hoje, com a maturidade,
eu aprendi a me desconectar dessa questão de que eu preciso ter uma listinha de coisas que eu tenho que seguir para chegar a Deus. Eu não acredito mais nisso. E busco Deus, assim, eu ainda tenho, por conta muito do que aconteceu na minha infância, adolescência, de tipo, meus avós saíram de uma religião para outra e acabaram negando a anterior. Eu tenho ainda, existe uma coisa de, eu vou falar aqui que é a palavra certa, preconceito e medo em relação a outras religiões que me pedem de me aproximar a elas, e isso eu tenho trabalhado para tentar quebrar. Então, acho que é uma busca também de como isso fica, né, da forma como as coisas são construídas e que acaba ficando e impede de que você se aproxime. Mas hoje eu tenho buscado me conectar sem uma listinha, sabe? Parar, refletir, pensar positivo, enfim. Mas eu tenho vontade de me aproximar de outras religiões, até para conhecer e saber se os caminhos que elas utilizam para se aproximar de Deus me agrada mais, enfim. Mas eu acho que é um processo, porque tem alguns traumas aí que eu preciso, uns medos e preconceitos que eu preciso trabalhar. Não, mas eu acho que pra mim, o tempo todo tá aqui na minha cabeça enquanto eu ouço vocês falarem dessa ideia do medo, velho, do quanto o medo domina. E quando eu faço meio que essa retrospectiva de me enxergar dentro dessa conexão de crença sagrada, religiosidade, quanto o medo ele tá muito em evidência, assim, pra mim, sabe? E eu fico pensando muito em como é dada essa educação pra gente, né, quanto às religiões. Você falou que na infância comia muito caruru de 7 meninos, minha avó fazia caruru. E é, tipo, de como esses apagamentos são dados, Total. né? De, tipo, a minha relação com caruru é diferente de meu irmão, numa relação de 8 anos de diferença. E eu fiquei um tempo sem comer. Ó, que ridículo, uma coisa que eu fazia na boa. Aí eu passei a desacreditar, não ia pra caruru de santo, não comia caruru. Eu ficava assim, velho, tipo, mas era uma coisa que nunca me fez mal, porque eu não entendia, era sabe? Aquele caruru do chão mesmo, De 7 mão, meninos rodados. todo mundo numa bacia. Mão, exatamente. E aí o que é que acontece? Meu irmão não teve essa vivência, sabe? Sim. E hoje acontece pior. Hoje eu vejo meus primos, que são pequenos, e outras crianças que não pegam nem a bala de Cosme e Damião, porque tipo, não, isso é do demônio, sabe? De como essa relação de medo ela é impregnada, assim, de tipo, não faça isso, não chegue perto, não conheça, sabe? Então, quando eu me vejo hoje nessa ideia de confusão, é uma confusão construída. Muito. Sabe? E muito ligado ao que você falou, da ancestralidade, do processo histórico de apagamento, de dizimação e tudo mais. E de como essa própria ideia, por exemplo, eu acho muito confuso dizer que criança tem religião. Uhum. Mas eu vejo pessoas que, enfim, são evangélicas, são do candomblé, que tiveram essa relação desde a infância muito tranquilas. Foram trabalhadas de forma muito festiva, digamos assim. E eu não tive essa experiência. Sabe? Justamente, talvez, pela minha família ser confusa quanto a isso também. Quando eu ouço minha mãe falando de memórias passadas, meus avós eram espíritas. Aí a minha família mesmo, meus tios meio que dividiu o rolê. E minha avó ia pra tudo. E eu meio que acompanhava a minha avó. Mas depois começou a podar algumas coisas. De tipo, não vai pisar no terreiro. Minha avó ia, eu não ia mais porque minha mãe não deixava. Sabe? Não vai mais no centro espírita. Contanto que eu lembro que uma amiga minha me chamou e eu fiquei morrendo de medo de tomar um passe. Sim. Depois eu fiquei, gente, olha que besteira, sabe? Olha que maldade também de você chegar pra pessoa, porque foi no momento que ela me pegou pela mão, bora ali tomar um passe, eu falei, não, como se fosse, meu Deus, bora ali tomar um tiro, sabe? É tipo uma coisa tão absurda de você se negar e desrespeitoso, e que você na hora é tão automático, é tão reação assim na hora, sabe? Que você não pensa e tal. E eu fico pensando muito nisso, pô, dessas conexões. Por exemplo, hoje eu me vejo muito na ideia, como eu falei das 2 experiências que eu tive, né, de participar de um ato religioso como o Recírio e no tenda de me possibilitar, sabe, coisas que a infância não me permitiu. De hoje, eu centrando a minha vida, né, de eu poder dizer por mim, não por meus pais, de meus pais negarem ou não. Tipo, eu posso hoje dizer, eu vou no candomblé, eu vou... E aos poucos eu tenho quebrado essas ideias de preconceito mesmo, sabe? De me possibilitar, de me permitir e de saber, porque eu acho que o que mais impede a gente é o desconhecer, sabe? Total. É o não saber das coisas, é o não se informar, e isso afasta a gente de tudo, né? Até mesmo, eu vejo hoje que a gente tá na esfera, óbvio, que tem evangélicos muito escrotos, mas de como a gente entender a própria ideia do evangelho em si. Eu tenho acompanhado o Henrique Vieira, o pastor,
E tenho lido coisas que ele escreve e tal, eu falo, velho, e de amigos também evangélicos que postam nas redes sociais, né? Que criticam a própria religião e trazem um outro olhar da igreja evangélica, que até pra mim tava tão de tipo, ai que saco. Deturpada, né? Ouvia a igreja evangélica e falava, nossa, que horror, Malafaia, sabe? E a gente acaba generalizando, de tipo, como se for, a igreja evangélica fosse essa esfera, A igreja né? evangélica não é isso. E como é Maior tudo que diversidade, isso, né? É. Tipo, eu tive uma experiência também de conhecer pessoas do candomblé que me desmitificaram tanta coisa. De, tipo, a própria ideia, por exemplo, de que eu falava, eu acho que a igreja, ou a igreja o quê? O candomblé é forte na questão do matriarcado e tal. De perceber que há machismo no candomblé. Sim. E aí, sabe? Sim. De você ver algumas diferenças. Então, tudo isso é informação. Meu filho, onde tem ser humano, meu filho. Exatamente. Não tem Não isso. tem religião. Qualquer religião. E aí, suas falhas. saindo do campo religião, eu acho que a única ideia que eu tenho mesmo é essa, como você falou, de desejar coisas boas, de agir o bem, né? Na minha ideia de bem também. Do que é o bem pra mim. Então, fazer esse bem, sabe? Eu acho que a única forma de crer que as coisas podem dar certo, crer de que as coisas vão funcionar, é agindo dessa forma. Eu acho que me conectar com essa ideia de faz o teu benção. Faz o teu benção e segue o baile. Vocês falando me veio lembranças da infância dessa coisa religiosa, né? E aí eu me lembrei do que eu sempre admirei em religião, que é isso, é a união das pessoas. Eu me lembrei da gente em casa fazendo caruru para Cosme Damião. E isso se perdeu, em algum momento se perdeu, na minha família pelo menos se perdeu. Porque, sei lá, o mundo acabou mudando nessa correria. Mas eu achava o máximo, todo mundo se reuniu uma noite toda pra cortar não sei quantos mil quiabos, porque cada ano era mais quiabo, e todo mundo ajudava. Isso é muito massa, e pra mim isso é incrível na religião. E eu acho que a gente não pode deixar essas coisas se perder. Eu fico pensando, quando eu tiver uma filha, eu vou fazer coisas desse tipo com ela. Vamos fazer um caruru, vamos fazer um presente pra Iemanjá, vamos fazer coisas pra nos unir em comunidade e nos unir num propósito só. Eu acho que o que eu mais admiro em religião é isso. Um culto, eu ia no culto da Igreja Batista. Sim. E era muito legal, porque as pessoas se reúnem, tem música. Então tem tudo ali, né? É uma coisa uma bem... comunhão, é comunhão, né? De comunidade. São pessoas se reunindo para fazer o bem. Eu acho que isso é o grande top, o grande ganho, ó, top. O grande ganho de uma religião e tal. E, velho, isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Você falar da procissão, você vai na lavagem do Bonfim, que vai ter, né? Agora. Você vê todo mundo ali com a fé e movendo aquilo ali, tudo. Sim. Mas que isso se perde, vai se perdendo. Sim. Principalmente as religiões de matriz africanas, vai se perdendo pelo preconceito. A mãe de minha avó era mãe de santo. E aí, só que isso foi se perdendo porque a minha avó já não gostava. Minha avó era super macumbeira, fazia banho de folha... Fazia tudo, cocô, né? Mas tudo escondido. Minha avó também. Tudo assim por trás. Ó, minha filha tá nervosa, bota uma continha amarela pra você se acalmar. Mas por trás, porque ela tinha uma vergonha da mãe dela. Sim. Porque a mãe dela tinha um terreiro mesmo e tudo mais. E ela tinha vergonha. Provavelmente por preconceitos que ela sofreu na infância e pela trajetória de vida que ela escolheu seguir, ela tinha vergonha. E que meio que todo mundo participava, né, do candomblé. Meu avô conta que meu avô era ogã, batia o tambor e tudo mais, mas que também não é uma coisa na frente, não era coisa visível pelo preconceito, porque o preconceito fez com que a gente pode ficar ali escondido e só de manhã a gente é pessoas, cidadãos comum, normal e tal. Isso é barreira, né? E isso é o que foi destruindo as religiões de matriz africana. Mas que, por outro lado, ficou essa coisa de comunidade. O senso de família no candomblé eu acho incrível. Eu fico assim, velho, eu penso em ser do candomblé por conta dessa coisa de família, de pai, de mãe, de hierarquia, todo mundo é irmão, ou é filho, e tudo mais. Esse respeito, é um respeito, respeitar antes. Os mais velhos, você ouvir a história dos mais velhos, né? No candomblé fala que quando uma pessoa, um idoso morre, uma pessoa mais velha morre, morreu uma história, morreu um livro, uma biblioteca, né? E isso é incrível, porque isso é. E isso a gente tem perdido muito na atualidade, de respeitar os mais velhos, de ouvir os mais velhos, de ter essa proximidade com o nosso passado. Então, eu acho legal isso na religião. Eu também, outra coisa que eu acho legal, lembrando da coisa da infância, um vizinho era testemunho de Jeová. Ainda é meu vizinho de quando ele era testemunho de Jeová e estudava a Bíblia. A gente ia pro estudo da Bíblia com ele, né? Minha mãe levava. Ele gostava de ensinar a gente. E eu adorava a ideia da Bíblia de que... essa coisa de fazer o bem e tudo mais. Claro que tinha parte da culpa, eu mesmo não entendia nada. Várias histórias. Tipo, a Eva comeu a maçã e foi expulsa. Besteira. Depois a gente entende por quê.
Essa coisa da culpa é bizarra. Mas você pensa em Jesus, em fazer o bem. Não tem nem Jesus no Testemunho de Jeová, que era mais o Antigo Testamento. Mas de coisas do bem, né? Sim. Você perdoar, ensinar a perdoar. Isso são valores bacanas, assim, de uma criança se ter. Eu acho, de uma pessoa se construir tendo, né? Eu acho que a gente pode pegar de religiões e aproveitar a parte boa para usar nas nossas crenças. Sim, Já que a gente tá falando de crença, né? Perfeito. E você falando desse respeito aos mais velhos me faz lembrar muito o pedir a bênção. Sim, Sabe? Pedir a bênção. sim. E era uma coisa muito forte na minha infância, de tipo, meu avô incensava a casa às 6 da tarde, Sim. sabe? Ah, 6 da tarde Essas era. de Tinha que brava. dar benção às Exato. 6 da tarde. Minha Lá. avó Tocava também Ave Maria no incensava o cheiro de rádio, incenso. a gente Tocou Ave poderia Maria, estar onde corre for, todo mundo pra dar corre. benção. Cada vez. Sabe? Muito Coisa isso. que a Nossa, gente isso não vê. perder. Hoje minhas primas com meus avós, isso mesmo de se perder em relação a caruru, principalmente. Hoje minha avó faz um caruru lá pra achar uma criança pra comer esse caruru, minha filha, Todo dá caruru trabalho. é uma dificuldade. Dá trabalho. E as crianças não têm mais nenhuma relação com isso, sabe? Aí eu vejo lá minha avó, firme e forte, com o santinho dela, acendendo a vela. E ela fala, olha, quando eu morrer, você tem que dar continuidade. Abusa minha mãe, que minha mãe tá sempre lá. Você tem que dar com minha mãe, não. Não me dê essa responsabilidade, não. Vou botar o santo da senhora na igreja. Mas assim, não me dá essa responsabilidade. A igreja que lute. Aí ela fica dando risada, mas é isso, velho. Se Mas perde, eu acho que não perde. pode se perder. Porque é a nossa conexão com a ancestralidade, né? E com a história também. Com a história. Né? Esse respeito ao sagrado de ancestralidade De mesmo. ancestralidade, assim, do que veio. Rapaz, Antes da eu gente lembro, chegar. assim, da minha memória da Semana Santa, né? É muito doido, porque eu lembro... Até hoje, lá na minha roça, na roça da minha avó, é assim... Tipo, Semana Santa, não varre casa. Se varrer, não pode jogar o lixo fora. Comer carne de jeito nenhum. Xingar, excomungado. Vai pro inferno. E dá benção ajoelhada até hoje. Todo mundo chega lá, se ajoelha. Do filho mais velho ao filho mais novo, se ajoelha, dá benção à minha avó. Os sobrinhos dá benção aos tios. Até hoje tem isso. Minha avó, a gente acorda de manhã com a cachaçinha de Guiné pra fechar o corpo. E é isso, velho. Até hoje eu fico assim, velho, não... Assim... Se perdeu, alguns primos meus não fazem mais isso, mas já se lembrou. Mas se perde. Mas se perde, assim. Mas isso mantém. Você vê como essas coisas são fortes na nossa memória. O cheiro, você falou do cheiro de incenso, eu só me lembro do cheiro de incenso em casa, incensando a casa no final do ano. Coisas assim. Meu avô usava muito alfazema, pô. Então até hoje, quando eu sinto o cheiro do alfazema, eu lembro dele, eu lembro dessa... tudo, né? E meu avô morreu, era criança ainda. Tipo, tem um tempo que eu não tenho essa memória, sabe? Tipo, não tenho essa vivência com ele, mas a memória ainda continua viva. Isso continua forte, assim. É cultuar, né? Nossa ancestralidade. Sim, tem eu acho que acima de tudo é isso. Eu tava vendo aquele filme da morte do México, aquela animação. Ai, Viva la vida. A vida é uma festa, né? A vida é uma festa, né? Viva la vida, não. Coldplay. Tô pensando em Rick Martin, aquele, né? A vida é uma festa. E aí é que eles fazem o quê? Eles comemoram a morte, mas não é sentido aí comemorar que a pessoa morreu, mas comemorar a vida que aquela pessoa teve. Então, e isso é massa, eles cultuam. Eu tava vendo as histórias de uma pessoa que tava no México, que eles fazem o altar das pessoas. No filme mostra isso. Eles fazem um altar e vamos lembrar aqui por que aquela pessoa foi importante. Houve músicas que a pessoa ouvia, veste as roupas da pessoa, pra lembrar assim, poxa, aquela pessoa viveu aqui, fez muita coisa importante. Isso tudo é cultuar, né? Cultuar nossa ancestralidade e preservar aquela coisa que vai se perdendo. Porque morte é inevitável. Sim. E acaba que vai se perdendo. Eu tento seguir a minha crença nesse sentido. A gente precisa cultuar quem veio antes e construir a nossa história, já que a nossa história foi apagada. Exatamente. Nossa história foi apagada. A gente veio da onde, a gente não sabe. Quem é nosso tataravô, a gente não sabe. Então, começar a construir a nossa história aos pouquinhos e pegar o que a gente consegue pegar, né? Pra manter essa tradição. Eu fico pensando assim, quando minha avó se for, como é que vai ser, né? Tipo, Semana Santa, que a gente passa lá, Natal, todas essas tradições que ela faz quando ela se for, sabe? Porque a gente não criou esse hábito de fazer igual a ela, sabe? Fazer junto. Exatamente. Então, quando ela se for, se foi. Isso é muito triste, velho. Muito triste mesmo. Mas enfim, né? Ai, ai. Ai, assuntos Profundíssimo. Começando o ano. Começando o ano assim. Já não, tem mais leves. Oi, amor. Mas enfim, hoje em dia, assim, como é pra vocês, assim,
A gente meio que falou assim, mas A gente meio que falou, feito, né? assim, na prática. Uma das minhas metas, inclusive, de 2020 é essa coisa de me encontrar espiritualmente. O que é que eu quero no meu plano material? Quem vai ser Mariana no meu plano material? Tentar me encontrar. E aí eu fico, né, lendo umas coisas, tento fazer uma meditação, boto um incenso, vou alfazema, tomo banho de folha. Eu meio que faço um pouquinho de tudo, mas são coisas que me acalmam, que me mantêm no meu eu, que me mantêm no meu centro. E eu quero, uma das metas, tentar descobrir ali, formatar. Talvez eu nunca consiga achar um formato, Sim. mas que eu consiga me encontrar ali de alguma forma com esse plano material. Não sei como ainda. Mas eu vou continuar fazendo, acendendo umas velas, botando meus cristais, todas essas coisas. Mas só de se dispor já é um caminho. Só de se dispor a isso já é um passo assim, importante. Total. Eu me vejo assim, mas eu acho que talvez em outra intensidade. Eu me vejo talvez no iniciozinho do pensar. Não cheguei ainda a executar nada. No sentido, a não ser fazer um jogo. Mas a ideia de fazer o jogo no Candomblé foi para um outro propósito. E aí nesse jogo eu descobri que eu sou de Xangoairá. E isso me trouxe também uma ideia de o que significa exatamente isso na minha vida, sabe? Tô tentado entender dentro dessa lógica e numa conversa super aleatória com um amigo meu, ele falou, inclusive esse é o ano de Xangô, aí eu fiquei assim, aí ele aí eu fiquei assim, gente, fique atento, sabe, ao que isso quer dizer, porque eu já estava um pouco sensibilizado já a isso. Então acho que talvez para 2020 a minha ideia é tentar entender melhor para mim o que é isso, tentar me entender nesse eixo de espiritualidade, no meio dessa confusão que eu falei aqui para vocês, de como talvez me reorganizar, porque ouvindo muitas coisas que a gente disse aqui, eu acho que o meu afastamento a essa ideia de religião em si é muito pela obrigação. Eu acho que eu sempre fui obrigado a estar em certos lugares que hoje eu já não me vejo mais, sabe? Quando você falou mesmo de, tipo, no Candomblé essa ideia de comunhão, de família, de coletivo, comunidade e tal, e que na igreja evangélica você também via por causa do louvor e tal. Eu não cheguei a ter essas experiências, eu cheguei a ver outras pessoas tendo. Então, pra mim, sempre ficou conturbado por isso, porque a minha ideia era sempre de obrigação. Domingo a gente vai pra igreja. Quer acordar tarde, amor? Vai acordar tarde outro dia. E no outro dia eu não podia, porque era escola também, então é todo dia acordando cedo. Sim, Leão. Mas o que eu tô querendo dizer é tentar entender nisso não mais pela obrigação, porque o tempo da obrigação já passou, sabe? Então, estar aberto a isso. Esse ano, inclusive, eu nunca fui nas festas populares aqui de Salvador. Tenho muito interesse em ir, começando pelo Bonfim. Então, estou já aberto a isso. E, enfim, tentar me preparar também, né? Porque, às vezes, a gente vai nessa ideia meio, vamos ver o que é que dá, mas muitas vezes não está nem preparado. Então, acho que estar preparado também para o que se pode descobrir a partir disso, de estar aberto e tudo mais, é uma coisa necessária. Eu, desde o ano passado, assim, eu tenho me voltado para minha espiritualidade, assim. Eu sei que eu tenho muita coisa a descobrir, muito preconceito a quebrar, como eu já falei. Mas eu tô começando a cuidar disso e tô me permitindo a viver o que eu quero. Então, por exemplo, ano passado eu tive vontade de ir no mar e jogar flores para Iemanjá pela primeira vez. Fui. Eu vou aqui me desconectar dos meus medos, dos meus preconceitos, enfim, bateu a vontade e fui. Fiz uma promessa, sabe? Deu vontade de fazer uma promessa, fiz essa promessa. Tenho ido à igreja, tenho ido à missa, vou na última sexta do mês, fui na primeira sexta do ano, enfim, no Bonfim, na verdade, né? Tenho feito o que tenho me dado vontade, tentando quebrar esses medos, esses preconceitos. Então, minha ideia, desde o ano passado e agora, e no ano que vem, enfim, é isso, é me permitir viver o que você falou, né? Viver sem a obrigatoriedade, viver sem os medos, tentar seguir as minhas vontades sem esses medos, assim, é o que eu tenho buscado. A gente fica por aqui, nesse papo zen de crenças, bem profundo, tá todo mundo aqui meio reflexivo. Super. Todo mundo aqui super reflexivo. É isso, aproveitar, né? 2020 na seriedade. Mas que é legal e também aproveitar esse início de ano pra começar a pensar nessas coisas, né? Exatamente. Vamos começar a construir a nossa espiritualidade, né? Porque início de ano é sempre início e começo de coisas. É importante, gente. Falem pra gente como é que vocês estão lidando com a sua espiritualidade, com o plano material. E a gente fica por aqui. Até a próxima. Um beijo. Axé. Beijo. Shalom. Shalom. Beijo. Tchau, tchau.